Um único segundo, uma única decisão errada e tudo desmorona. Esses 20 erros custaram bilhões, destruíram empresas inteiras e, em alguns casos, mudaram o mundo para sempre. E o mais assustador, todos eles podiam ter sido evitados. A gente acha que desastres gigantes acontecem por razões gigantes, né? Que é preciso de uma conspiração enorme, de uma falha técnica absurda, de algo completamente fora do controle humano. Mas a verdade é bem diferente. A maioria dos maiores desastres da história começou com algo ridiculamente pequeno. Um número digitado errado, uma reunião que não aconteceu, uma vírgula no lugar errado. E hoje eu vou te mostrar 20 vezes em que um erro simples criou um caos que ninguém esperava. Fica até o final, porque o último da lista é provavelmente o mais chocante de todos. Antes de entrar na lista, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já cometeu um erro pequeno, tipo esquecer de salvar um arquivo, mandar uma mensagem para a pessoa errada, ou escrever algo errado numa planilha, e pensou, ainda bem que não foi nada demais? Pois é. As pessoas que cometeram os erros dessa lista provavelmente pensaram a mesma coisa. No começo. Porque nenhum desses erros pareceu grave no momento em que aconteceu. Mas cada um deles virou uma bola de neve que destruiu tudo à frente. Número 20. O foguete que foi destruído por causa de uma vírgula. Em 1962, a NASA lançou a sonda Mariner 1 com o objetivo de chegar até Vênus. Era uma missão histórica, custou milhões de dólares. E 293 segundos depois do lançamento, a NASA precisou destruir o próprio foguete no ar antes que ele caísse numa área habitada. O motivo? Uma vírgula faltando no código de programação. Um símbolo que qualquer pessoa pode esquecer quando está com pressa. E foi isso que mandou uma missão espacial inteira pelo ralo. O programador responsável pelo código admitiu o erro depois e ficou na história como o homem que destruiu um foguete com um erro de digitação. Número 19. A empresa que recusou o Google por 750 mil dólares. Em 1999, Larry Page e Sergey Brin, os criadores do Google, tentaram vender o mecanismo de busca deles para uma empresa chamada Excite. O preço que eles pediram foi $1 milhão. O CEO da Excite achou caro, negociou e eles reduziram para 750 mil. Mesmo assim, o CEO recusou. Hoje, o Google vale mais de $1 trilhão. A Excite faliu em 2001. Não tem muito o que comentar aqui, isso fala por si só. Número 18. O engenheiro que ignorou o aviso que poderia ter salvo o Titanic. Todo mundo conhece o Titanic, mas nem todo mundo sabe que, antes do naufrágio, o navio recebeu pelo menos 6 avisos de outros navios sobre icebergs na região. 6! E o operador de rádio, Jack Phillips, estava tão ocupado transmitindo mensagens pessoais dos passageiros ricos que ignorou a maioria dos avisos. Um deles chegou com tanta força no sinal que Phillips respondeu: "Cale a boca, estou ocupado!" Horas depois, 1.517 pessoas morreram. Não porque o Titanic fosse tecnicamente incapaz de desviar, mas porque o homem responsável por passar os avisos estava sobrecarregado com tarefas que deveriam ser secundárias. Número 17. A farmácia que errou a dose e criou um desastre em série. Nos Estados Unidos, erros de dosagem em prescrições médicas matam mais de 7.000 pessoas por ano. Mas um dos casos mais marcantes aconteceu quando um farmacêutico leu errado a caligrafia de um médico e dispensou uma dose 10 vezes maior do que o indicado para um paciente. O médico tinha escrito 0,1 miligramas. O farmacêutico leu 1,0 miligramas. Uma vírgula. 1/10 de grama. E a vida de uma pessoa acabou. Esse erro se repetiu tantas vezes em tantos lugares diferentes que os sistemas de saúde modernos passaram a exigir prescrições digitais. Uma única mudança que salvou milhares de vidas. Mas precisou de muita tragédia para acontecer. Número 16. A Kodak que inventou a câmera digital e jogou fora. A Kodak foi a maior empresa de fotografia do mundo por décadas, dominou o mercado, tinha dinheiro, tecnologia e talentos incríveis. E em 1975, um dos próprios engenheiros da empresa, chamado Steve Sasson, criou a primeira câmera digital do mundo. A diretoria da Kodak viu o protótipo e disse: "Bonito, agora guarda isso e não fala pra ninguém."
que eles tinham medo de que a câmera digital destruísse o mercado de filmes fotográficos, que era onde eles ganhavam dinheiro. Então, enterraram a invenção. Outras empresas desenvolveram a tecnologia, o mundo migrou para o digital e a Kodak, que poderia ter liderado essa revolução, decretou falência em 2012. Eles destruíram a própria empresa com medo de mudar ela. Número 15. O acidente nuclear que começou com um botão apertado na hora errada. Em 1979, a usina nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, sofreu o pior acidente nuclear da história americana. E ele começou porque um operador desligou um sistema de resfriamento automaticamente funcionando, achando que o sistema estava com defeito. O sistema não tinha defeito, estava trabalhando exatamente como devia. Ao desligar ele, o reator superaqueceu, liberou radiação e quase causou uma catástrofe em larga escala. A região precisou ser parcialmente evacuada, o pânico tomou conta do país e o custo total para conter o dano chegou a US$1 bilhão. Um botão, na hora errada, com a interpretação errada, quase acabou com uma cidade inteira. Número 14. A Blockbuster que teve a chance de comprar a Netflix por US$50 milhões. Em 2000, Reed Hastings, fundador da Netflix, voou até Dallas para se reunir com o CEO da Blockbuster, John Antioco. A proposta era simples. A Blockbuster compraria a Netflix por US$50 milhões e juntos eles criariam um serviço de aluguel online. Antioco riu. Literalmente. Achou que era uma piada. A Blockbuster faliu em 2010. A Netflix hoje vale mais de US$200 bilhões. E o engraçado é que a Blockbuster teve mais uma chance depois disso. Em 2007, eles lançaram um serviço de streaming próprio que estava funcionando muito bem. Mas os investidores forçaram a demissão do CEO que tinha criado o serviço e o novo CEO cancelou tudo achando que não era necessário. Eles erraram 2 vezes no mesmo ponto cego. Número 13. O piloto que confundiu metros com pés e quase matou 61 pessoas. Em 1983, um avião da Air Canada ficou sem combustível no meio do voo, no ar, completamente sem combustível. Como isso é possível? Porque os mecânicos que abasteceram o avião usaram quilogramas no cálculo, mas deveriam ter usado litros. Um erro de conversão de unidades fez com que o avião fosse abastecido com menos da metade do combustível necessário. O piloto Bob Pearson conseguiu planar o avião sem nenhum motor funcionando e pousou em emergência numa pista abandonada. Os 61 passageiros sobreviveram. Mas o piloto só conseguiu pousar porque tinha experiência com planadores, algo completamente fora do comum para um piloto comercial. A sorte foi a única coisa que impediu uma tragédia completa. E a causa de tudo foi uma confusão de unidades de medida que qualquer estudante do ensino médio conhece. Número 12. A sonda que foi perdida por causa de milhas versus quilômetros. Ainda no tema de unidades de medida erradas, em 1999, a NASA perdeu a Mars Climate Orbiter, uma sonda de US$327 milhões, que foi enviada para orbitar Marte. O problema? Uma equipe usava unidades métricas e outra usava unidades imperiais americanas, e ninguém percebeu isso até a sonda entrar na atmosfera de Marte no ângulo completamente errado e se destruir. US$327 milhões destruídos porque 2 equipes não combinaram qual sistema de medida iam usar. Número 11. O incêndio do Apollo 1 que poderia ter sido evitado. Em 1967, 3 astronautas morreram num incêndio durante um teste em solo da nave Apollo 1. O teste era rotineiro, não envolvia combustível de foguete, não havia nenhum risco aparente. Mas alguém tomou a decisão de usar oxigênio puro dentro da cabine durante o teste para simplificar os procedimentos. Oxigênio puro faz qualquer faísca virar um inferno instantaneamente, e foi exatamente isso que aconteceu. O pior é que engenheiros tinham levantado preocupações sobre o uso de oxigênio puro antes do teste. As preocupações foram ignoradas. Gus Grissom, Ed White e Roger Schaefer morreram em menos de 30 segundos. E a NASA levou 1 ano e meio sem fazer nenhum lançamento depois disso. Número 10. O homem que evitou uma guerra nuclear sozinho. Em 1983, um oficial soviético chamado Stanislav Petrov estava de plantão no Centro de Controle de Mísseis da União Soviética quando o sistema de alerta disparou. A tela mostrava que os Estados Unidos tinham lançado 5 mísseis nucleares em direção à URSS. O protocolo era simples: reportar imediatamente para os superiores que ativariam o contra-ataque nuclear. Petrov não fez isso. Ele achou estranho que os EUA lançassem apenas 5 mísseis num ataque real, sendo que tinham centenas disponíveis. Decidiu esperar.
E estava certo. O alerta era falso, causado por um erro no satélite que confundiu reflexos de sol com foguetes. O erro que quase acabou com o mundo foi de um sistema de computador. O que salvou o mundo foi um homem que decidiu não seguir o protocolo. Número 9. A ponte que caiu por causa de soldados marchando. Em 1850, uma ponte na cidade de Angers, na França, desabou enquanto 478 soldados a atravessavam marchando em ritmo sincronizado. Mais de 200 morreram. O problema foi a ressonância. O ritmo sincronizado dos passos criou uma frequência de vibração que amplificou as oscilações da ponte até o ponto em que as correntes que a sustentavam quebraram. Desde então, militares do mundo inteiro têm a ordem de quebrar o passo ao atravessar pontes. Mas precisou de centenas de mortes para que essa regra existisse. Número 8. O e-mail enviado para a pessoa errada que custou uma fusão bilionária. Em 2011, um advogado de uma grande firma nos Estados Unidos estava trabalhando numa fusão de empresas no valor de bilhões de dólares. Durante as negociações, ele acidentalmente encaminhou um e-mail interno cheio de estratégias confidenciais e detalhes privados da negociação para o advogado da parte contrária, em vez de para o seu colega. O e-mail expôs toda a estratégia do cliente. A outra parte usou as informações para renegociar em condições muito melhores. A fusão saiu por um valor muito menor do que o cliente esperava. A firma foi processada. E tudo começou porque o autocomplete do e-mail preencheu o destinatário errado e o advogado não prestou atenção. Número 7. O colapso da bolsa que durou 36 minutos. Em maio de 2010, o mercado de ações americanos entrou em colapso em questão de minutos. O índice Dow Jones caiu quase 1.000 pontos em menos de 36 minutos, apagando quase $1 trilhão em valor de mercado. A causa? Um trader usou um algoritmo automatizado para vender uma quantidade enorme de contratos futuros, mas inseriu o valor errado no sistema. O algoritmo entendeu como uma ordem de venda massiva e, em segundos, outros algoritmos ao redor do mundo começaram a reagir, criando uma reação em cadeia. $1 trilhão. 36 minutos. Um número digitado errado. Número 6. O voo que caiu porque os pilotos ignoraram os alarmes. Em 2009, o voo Air France 447 caiu no Oceano Atlântico, matando 228 pessoas. A investigação mostrou que os sensores de velocidade do avião congelaram durante a travessia, fazendo com que o piloto automático desligasse. Os pilotos assumiram o controle manualmente. E aí veio o erro. Os alarmes de stall que indicavam que o avião estava perdendo sustentação soaram por mais de 4 minutos seguidos. Os pilotos, em pânico e confusos, puxaram o manche para cima ao invés de soltar, que era o procedimento correto. 4 minutos, os alarmes tocando sem parar, e as ações dos pilotos aceleraram a queda em vez de evitá-la. Especialistas em aviação chamam isso de armadilha de automação. Pilotos que voam tanto com piloto automático que perdem a habilidade de reagir corretamente quando precisam voar manualmente. Número 5. O erro que expôs os dados de 143 milhões de americanos. Em 2017, a Equifax, uma das maiores empresas de análise de crédito do mundo, sofreu um dos maiores vazamentos de dados da história. 143 milhões de pessoas tiveram seus dados pessoais expostos. Nomes, números de seguro social, datas de nascimento, endereços e dados de cartões de crédito. Como isso aconteceu? Porque a empresa não atualizou uma correção de segurança que tinha sido lançada 2 meses antes do ataque. O patch existia, a correção estava disponível, bastava instalá-la. Ninguém fez isso. A Equifax pagou mais de 700 milhões de dólares em multas e indenizações. E tudo porque alguém não clicou no botão de atualizar. Número 4. O homem que esqueceu a senha e perdeu 240 milhões de dólares. Stefan Thomas é um programador alemão que, em 2011, recebeu 7.002 bitcoins como pagamento por um trabalho. Na época, valia pouco. Ele guardou os bitcoins num pendrive criptografado e anotou a senha num papel. Perdeu o papel. O pendrive tem 10 tentativas de senha antes de se apagar permanentemente. Ele já tentou 8 vezes. Restam 2 tentativas. Hoje, esses bitcoins valem aproximadamente 240 milhões de dólares. E ele não consegue acessá-los porque não lembra de uma senha. Número 3. A decisão que quase destruiu a Apple. Em 1985, Steve Jobs foi demitido da Apple, da empresa que ele mesmo fundou.
O conselho de diretores, junto com o CEO John Sculley, votou para tirar Jobs de suas funções operacionais depois de conflitos internos. Sem Jobs, a Apple passou por anos de produtos medíocres, decisões ruins e queda nas vendas. Em 1997, a empresa estava a 90 dias de declarar falência. Jobs voltou em 1997. Em 2 anos, a Apple estava lucrando de novo. Em 10 anos, ela lançou o iPhone. E em 2011, se tornou a empresa mais valiosa do mundo. A decisão de demitir o fundador quase matou a empresa. E a decisão de trazê-lo de volta a tornou imortal. Número 2. O desastre de Chernobyl, que começou como um teste de segurança. Em abril de 1986, engenheiros na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia soviética, decidiram rodar um teste de segurança que tinha sido adiado várias vezes. O teste foi feito no turno da noite, com uma equipe que não tinha sido treinada para aquele procedimento específico. Para realizar o teste, eles desativaram vários sistemas de segurança automáticos. Em algum momento, o reator ficou instável. Os operadores tentaram desligar o reator usando as barras de controle, mas houve uma falha de design que ninguém conhecia completamente. Ao inserir as barras, o reator teve um pico de potência ao invés de desligar. A explosão destruiu o reator. Liberou radiação equivalente a centenas de bombas atômicas. Uma área do tamanho de uma cidade grande foi permanentemente abandonada. Mais de 350 mil pessoas foram evacuadas. E os efeitos na saúde da população daquela região se sentiram por décadas. Um teste, feito no horário errado, pela equipe errada, com sistemas de segurança desativados e um defeito de design que havia sido escondido por anos. Número 1. O erro de cálculo que destruiu uma ponte nova. A ponte Firth of Tay, na Escócia, foi inaugurada em 1878. Era a ponte ferroviária mais longa do mundo na época. Uma obra impressionante, uma conquista histórica da engenharia. Em 28 de dezembro de 1879, apenas 19 meses depois da inauguração, uma tempestade atingiu a região. Um trem cruzava a ponte no momento exato em que as rajadas de vento mais fortes chegaram. A ponte caiu. O trem caiu com ela. Todas as 75 pessoas a bordo morreram. O que causou isso? O engenheiro responsável pelo projeto, Thomas Balch, não levou em consideração a força do vento nos cálculos estruturais da ponte, em toda a extensão da ponte. Simplesmente não calculou. E o material usado nas colunas de suporte tinha defeitos de fundição que também não foram verificados adequadamente durante a construção. 2 erros básicos de engenharia, numa ponte que foi proclamada como uma maravilha do mundo moderno. E 75 pessoas pagaram com a vida por isso. Balch foi considerado o responsável pelo desastre. Morreu menos de 1 ano depois, provavelmente destruído pela culpa. E a ponte foi reconstruída ao lado da original, mas dessa vez com cálculos que levavam o vento em consideração. Então é isso, 20 erros. Alguns foram descuido, alguns foram arrogância, alguns foram pressa e alguns foram simplesmente uma sequência de decisões que pareciam normais na hora, mas que no final criaram um efeito dominó que ninguém conseguiu parar. E sabe o que mais choca nessa lista? Não é a escala dos desastres, é o quão humanos são esses erros. Vírgulas, unidades de medida, senhas, reuniões que não aconteceram, botões clicados na hora errada. A linha entre um erro comum e um desastre gigante é, na maioria das vezes, só o contexto em que esse erro acontece. Se você curtiu essa lista, o próximo vídeo vai te deixar ainda mais de queixo caído.